olha os apegos, a gente vai criando apego para cada coisa, gente. Algumas vezes coisas até sem valor algum. A gente vai virando escravo de tudo aquilo. A gente diz que confia na providência de Deus, confia nos cuidados divinos, e vai se tornando escravo de uma roupa, de um sapato, de uma coisa passageira. Eu até falo. Então, meus irmãos, a palavra nos fala sobre a confiança em Deus, sobre a confiança em todas as áreas da nossa vida. Confiar realmente em Deus quando tudo parece não fazer sentido, quando tudo parece que você deve guardar-se, deve preocupar-se com o seu futuro, que você deve desconfiar dos acontecimentos. E ali pela fé você vai seguindo o bom caminho, fazendo o que deve ser feito, com generosidade, com gratidão e confiante de que Deus não lhe deixará faltar nada. Esse bom coração confiante, esse coração entregue à vontade de Deus, ele vai sempre experimentar os milagres da divina providência e os cuidados divinos em todas as áreas da vida. Enquanto o coração egoísta e apegado, ele nunca vai experimentar essa bondade de Deus, porque ele vai se empreender num caminho onde ele no fundo põe a confiança em si mesmo. Ele até diz que acredita em Deus, mas no final ele acaba fazendo tudo confiando em si mesmo, do seu jeito de pensar, dirigindo as coisas da sua maneira. E esse coração arrogante, esse coração orgulhoso, não pode experimentar a gratuidade de Deus. Até numa esmola que a gente dá, algumas vezes a gente dá uma esmola e já está ali pensando o que o fulano vai fazer com esse dinheiro, sabe? A gente não tem essa generosidade, essa bondade, até com os parentes da gente, com os vizinhos, com os irmãos, os nossos apegos, o nosso egoísmo, a nossa prisão às coisas materiais. Para crescer a confiança e a esperança no coração do homem, é preciso haver esse espírito de despojamento. É uma virtude, nós temos que desejá-la, ser despojado, né? Ser uma pessoa simples, uma pessoa que não tem apego às coisas desse mundo, né? Pronto a partilhar, pronto a dar, pronto a dividir, sem apego a coisa alguma, né? Principalmente as coisas que a gente mais sente atraído a se apegar. Por exemplo, algumas vezes a gente percebe isso, né? Quando alguém pede alguma coisa para nós, parece que fere lá dentro, né, no nosso coração, né? Nossa, mas será, né? E você fica com aquele medo, né? Aquela vontade de dizer, mas eu gosto tanto. Olha os apegos, a gente vai criando apego para cada coisa, gente. Algumas vezes coisas até sem valor algum. A gente vai virando escravo de tudo aquilo. A gente diz que confia na providência de Deus, confia nos cuidados divinos, e vai se tornando escravo de uma roupa, de um sapato, de uma coisa passageira. Eu até falo sempre para a dona Lourdes, né, que está aqui depois de tanto tempo, né, que eu não te via. Seja bem-vinda. Ela estava cuidando do pai, né? Do pai e da mãe. Estava cuidando dos pais e da mãe em outra cidade. E ela faz umas casulas bonitas para mim, sempre me dá umas casulas bonitas. E algumas vezes vem um outro padre e fica elogiando a casula, né? Toma o senhor, padre, leva para o senhor de presente, guarda para o senhor, vai ser bom. Ela ficava brava, né? Ô padre, acabei de te dar a casula, o senhor está dando. Na verdade, me custava muito também dar, sabe? Algumas vezes você olha, você fica... E eu vejo isso, gente. Algumas vezes um padre vai mudar, precisa chamar graneiro para mudar o padre. Vai mudar de casa, tem que chamar graneiro, porque, nossa, o padre tem tanta coisa. Tem guarda-roupas e guarda-roupas de casula, uma para cada dia do ano. Tem móveis, tem um monte de coisa, tem panela. Não sei, tem casa paroquial que eu fui que nem a torneira ficou. O padre levou até a torneira. Quando o padre mudou de casa, eu cheguei, não tinha torneira. Tive que pôr lâmpada na casa. Falei, gente, mas para onde ele foi? Ele foi morar no meio da floresta, levou até lâmpada, que não tem lá. E o que é isso, né, gente? Se eu estou falando dos homens de Deus, eu fico falando isso para você pôr em comparação com a sua vida, né? O que é isso, né? Fico pensando, que apego é esse, né?
Sendo que as casas paroquiais, tudo é da igreja. Então vai de uma casa para outra, mas é tudo da igreja, né? O que é isso, né? Que apego é esse? Sem perceber, a pessoa não percebe. Ela vai se tornando escrava das coisas, não percebe, né? Estava a igreja toda fechada, a mulher voltou desesperada, correndo. E pediu para abrir o portão. Não, é porque eu esqueci uma garrafa aí dentro da igreja. E aí os funcionários vieram abrindo, desarmando o alarme. Tipo, estou falando de coisa de 20 minutos para desarmar, para pegar uma garrafinha de água. Sabe essa garrafinha de água que você compra aí na livraria? Nossa, mas tudo bem, né, gente? Se ela tivesse contado que era uma daquela, era mais fácil ter dado uma nova para ela do que aberto a igreja toda. Não, é porque eu precisava da minha garrafinha, que eu já comecei a beber. Eu dou risada porque eu fico pensando, você vê como a gente funciona? Se ninguém fala, nós vamos funcionando assim, mesquinhos, apegados. A gente não percebe, a gente cai no ridículo. Está sem falar com o irmão por causa de uma blusa. A gente não se fala mais por causa de um carro. O que é um carro diante da eternidade, gente? Porque o carro ficou com não sei quem e tinha que ter dividido entre os irmãos. Aí eu pergunto, mas você está passando fome? Não, eu tenho 3 carros na garagem. Você vai olhando assim a vida das pessoas. Olha, Deus está dizendo isso, que um coração apegado, um coração egoísta, comunga indignamente, oferece um sacrifício desagradável a Deus. Desagradável a Deus. Quantas comunhões sacrílegas, quantas comunhões que ofendem o coração de Jesus, porque você vai à missa, oferece o seu sacrifício, recebe a Eucaristia, mas o Senhor do teu coração são as coisas do mundo, é o dinheiro, são os bens. É coisa triste de ver, gente. O pai e a mãe estão lá, acabou de morrer, e os irmãos já estão brigando quem vai ficar com a televisão, com a geladeira. Geralmente os que pedem é os que não cuidaram, né? Os que não cuidaram de nada são os primeiros que vão buscar alguma coisa. E você fica pensando, quem é o Deus dessa pessoa? Que nem na hora da dor, do luto, consegue desapegar. Quem é o Deus dessa pessoa? Gente, nós não podemos ser assim. Não podemos ter uma religião que nos beneficia nessas coisas, né? Seria muita vergonha nossa, 7 horas da manhã no frio, acordar para vir pedir alguma coisa, para pedir para Deus, não sei, pedir coisas materiais para Deus. A gente tem que vir numa hora dessa, numa missa, e falar: Senhor, faz-me santo, faça com que eu confie em vós, que o Senhor seja a minha maior alegria. Senhor, tudo que eu tenho é teu. Isso é para os escravos, né? Todo mundo que fez a escravidão da Virgem Santíssima, nada te pertence, tudo pertence a Nossa Senhora. E se ela precisa de alguma coisa que é sua, você tem que estar disponível para fazê-la. A gente faz essa experiência bonita no acampamento Manaim, vai montar lá uma sala, a capela, e fala: não tem nada para montar essa capela, não tem uma mesa, não tem um tapete, não tem nada. Aí olha lá para os servos e fala: você pega o tapete da tua casa, tu pega a mesa, tu pega a cadeira, tu pega não sei o quê, né, Sônia? A hora que você vê, está montada aquela capela linda, a casa de todo mundo está sem cortina, sem tapete, sem panela, está tudo lá no encontro. A serviço de Deus, a serviço do Evangelho, despojar-se, né? Abrir o coração. Então esse sacrifício despojado é agradável a Deus. E Deus diz que nada faltará. Quando Ele diz que vai dar 7 ou 100 vezes mais, não significa que você vai ficar rico, né? Mas significa assim, não vai faltar. Não vai faltar enquanto você estiver nessa vida. Deus sempre vai ser providente. Cada dia a sua preocupação. Cada dia um pequeno milagre. E você vai experimentando isso, né? E a gente é testemunha de tudo isso, dessa graça. Eu já contei para vocês, eu termino essa pregação. Eu contei para vocês que lá na minha primeira paróquia, lá na Santo Antônio, era uma paróquia muito pobre. E sempre a gente tinha que pagar uma conta e não tinha dinheiro. E tinha um cofre de Santo Antônio, tinha um Santo Antônio lá com um cofrezinho. E toda vez que não tinha dinheiro para pagar a conta, eu falava: vai no cofre Santo Antônio vai ajudar. E tinha uma conta para pagar de água e de luz, que dava lá R$400. E abriu o cofre Santo Antônio, tinha R$400. Não tinha 401 e nem 399, tinha R$400 para pagar a conta. Então eu estou falando assim, essas pequenas providências, esses pequenos sinais,
que mostram a gratuidade, como Deus cuida da gente. E quando não dá certo, é porque não é para dar, não é para o nosso bem, não era para a nossa salvação. Vamos aceitar com resignação, com entrega, com obediência. É bonito viver sob os cuidados de Deus, é sempre uma graça, é uma alegria, porque nós temos muitos milagres, muitos testemunhos. Pessoas que vivem na providência têm muitos testemunhos, que confiam em Deus, que são generosas, que se dão, que partilham. Tem muito testemunho. Passa muito raiva, passa, mas tem muito testemunho? Tem. Quem tem tudo sob o seu controle vai ficando só com a doença, gente. A pessoa é super controlada, faz tudo direitinho para ninguém falar mal dela. Ela quer fazer tudo certinho para ninguém criticar. Mas a vida humana é traidora. Chega uma hora que você falha. Porque você é ser humano, você cai. E essas pessoas não conseguem se levantar. Porque não conseguem se perdoar. Ficam paralisadas. Elas ficam dizendo, como? Onde já se viu eu errar? Eu que fui perfeito a vida toda, que sempre confiei em mim, que planejei tudo, estava tudo sob o meu controle. De repente percebe, nada está sob o seu controle, nada. Sofre terrivelmente um coração assim. Não sejamos nós assim, pelo contrário, confiemos em Deus a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.